Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais, criador há mais de 25 anos e doutor em genética e ecologia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe esse link, compartilha o link do nosso canal. Nós temos mais de 600 vídeos com mais de 600 horas disponíveis de conteúdo sobre criação, legalização e tudo que você precisa saber sobre essa parte da criação comercial. Sempre deixem nos comentários suas perguntas, as suas dúvidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que é de hobby a negócio, transformando sua paixão por animais exóticos em uma carreira. Como a gente faz para pegar a nossa paixão, nosso hobby, e transformar isso realmente num negócio? Nosso amor por animais, nosso amor pelas espécies exóticas e silvestres, né? E transformar isso numa carreira sólida, uma carreira que possa vir a gerar grandes frutos, até mesmo se transformando num criador comercial. O que a gente tem que fazer para isso? O que a gente precisa entender? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Tá? Então, de hobby a negócios, transformando a sua paixão por animais exóticos em uma carreira de negócio. Então, o que a gente precisa fazer? Então, transformar um hobby em um negócio requer, primeiro, conhecimento, paixão e identificação e prestar atenção numa oportunidade de mercado. Hoje, muitos começam principalmente com um animal de estimação, por uma fascinação inicial por esses animais, e depois ela evolui para você aprender as características desse animal, você vai se aprofundando, vai se interessando com essas espécies maravilhosas, e aí, em certo momento, você já quer montar um casal, você já quer reproduzir, você vai fazendo essa transição automática, né, do seu hobby, do seu animalzinho pet, já no empreendimento. E lembrando que isso é um passo bem significativo e geralmente ele é impulsionado pelo aquele desejo que a gente tem de compartilhar nossa paixão, né? De ver os filhotes nascer, criar, se desenvolver. E essas realizações, elas passam de um hobby para um negócio rapidamente. Quando a gente tem essas características, e a gente gostar dos animais, que a gente se apaixonado, e a gente começa a ter sucesso na reprodução, a gente já visa um negócio que vai além, né, da questão financeira. A gente tem aquela questão da contribuição para a conservação das espécies, aquela questão do enriquecimento da educação das pessoas, de mostrar para as pessoas que você consegue desenvolver uma atividade de reprodução que ajuda os animais a se reproduzirem porque você ama, porque você gosta dessa atividade, e você pode, em algum momento, fazer essa transição dessa sua paixão, desse seu hobby, para o negócio comercial. Então, hoje, a natureza e a quantidade e a variedade de animais que nós temos disponíveis para a atividade de criação comercial, se você não viu, nós temos uma série, né, dentro do nosso canal que é Mais Exóticos e Companhia, Oportunidade, que a gente mostra uma quantidade gigantesca de animais que você pode criar em cativeiro e que pode, em algum momento, se transformar numa atividade comercial. Então, a gente está falando que toda atividade de criação, ela começa despertando aquela paixão na gente, né? A gente tem aquela jornada que, primeiro, a gente compra um animalzinho de estimação como hobby para você ter, para você cuidar, porque você gosta. Esses animais, eles são fantásticos. Nós temos os psitacídeos, os pássaros raros, os mamíferos, os répteis. E hoje nós temos isso encurtido na gente, né? O ser humano sempre gostou de animais, desde que o ser humano existe, ele sempre teve animais de estimação. E a gente, desde a infância, né, quando a gente tem encontros significativos com animais, a gente acaba se apaixonando. E isso vai passando também de pai para filho. Os nossos pais têm uma grande importância na maioria dos criadores comerciais. Quando te dão um animalzinho de presente, ou quando eles criam e você entra nesse mundo maravilhoso da criação, né, porque sempre alguma coisa vai te chamar a atenção, né? A criança e o adulto, eles têm algum momento que dá um estalo e isso passa a despertar paixão por esses animais. E tem gente que não consegue ficar sem o animal, né? Compra um, daqui a pouco tem dois, daqui a pouco tem três, aí quando morre,
vai lá e compra outro para não ficar sem, e passa a ser um cotidiano, tanto que muitas pessoas hoje optam por ter animais de estimação como membros da família, né? Então isso é uma característica muito importante. E uma vez que você adquire um animal como hobby, as pessoas elas passam a se dedicar, a estudar tudo, né? Elas pegam o tempo que ela tem disponível para se aprofundar sobre aquele animal. Hoje nós temos uma quantidade imensa de informações pelas redes sociais. Isso facilita muito a gente ter um conhecimento elevado e substancial sobre os hábitos alimentares, as necessidades, os cuidados, informações. Hoje nós temos cada vez mais criadores que passam informações importantes, lojas especializadas que entregam um conhecimento e passam informações sobre os animais, principalmente aqueles que a gente tem em casa, né? E aí esse conhecimento, com o passar do tempo, ele vai chamando mais atenção e acaba que quase todos os criadores que começam como hobby, eles acabam em algum momento tendo aquela necessidade de explorar essa atividade. Eles acabam observando, né? E o hobby acaba virando um empreendimento, né? Porque você tem custos, você tem gastos, você desperdiça o seu tempo, você tem uma série de características que são quase o hobby, dependendo da quantidade de animais que você tem, já é uma atividade que te ocupa muito tempo, é quase um empreendimento, porque você tem todos os cuidados com alimentação, higienização, reprodução, enriquecimento ambiental, porque você vai pesquisando, você vai fornecendo as oportunidades, você vai comprando os casais, daqui a pouco eles começam os rituais de acasalamento, e você quer colocar um ninho, você quer reproduzir, e isso tudo acaba estimulando em algum momento você, depois que aprende, depois que você tem um amplo conhecimento dessa atividade, você passar a ver essa oportunidade. E hoje, cada vez mais, a gente vê que as pessoas buscam animais exóticos como animais de estimação. Então, o mercado ele motiva você se transformar no hobbyista a um negócio, porque os valores, às vezes, de algumas espécies são bem interessantes. E quando a gente domina uma determinada espécie que você cria, fica tudo mais fácil para você dar esse pontapé, você transformar essa característica que você gosta de hobby num empreendimento. É óbvio que toda atividade, tanto hobbyista quanto atividade comercial e também o sucesso dessas atividades depende apenas de você se preocupar com todas as necessidades que as espécies que você está criando que necessitam para que você possa desenvolver essa atividade. A gente não deve pensar apenas na parte financeira. Porque quando a pessoa gosta, que ela é um hobbyista, a parte financeira é o menos impossível, porque ela gasta, às vezes, valores bem maiores do que até o retorno do animal. Mas quando você passa a ter essa atividade, o lucro, geralmente, quando ele é observado pelas pessoas de fora, né? As pessoas, os ambientalistas, as pessoas que não gostam de ter animais presos, eles acabam sempre julgando o criador apenas pelo lucro, né? Que o criador só quer utilizar os animais para reproduzir, ganhar dinheiro, retirar filhote. E, na verdade, a nossa atividade é bem ao contrário. A nossa atividade, ela às vezes nem gera lucro, né? A gente empata, às vezes a gente tem que tirar dinheiro de outros lugares para poder estar acrescentando, porque a gente gosta. A contribuição nossa vai bem além do lucro financeiro. Vai a questão da conservação, da preservação, da educação, da satisfação pessoal de você poder ter sucesso reprodutivo. E é óbvio que em algum momento, quando você se organizar e você tiver condições, você vai conseguir ter um lucro para manter essa atividade, essa sua paixão, esse seu hobby. Então, se você conseguir juntar tudo que é interessante da atividade com o lucro, melhor ainda. E isso passa a ser uma vantagem para quem realmente gosta. Então, a paixão pelos animais exóticos é aquela sementinha, né? É que a gente implementa nas pessoas. Toda pessoa que compra um animal, tem um animal de estimação, ele tem aquele fascínio, né? Principalmente hoje por psitacídeos, pássaros, mamíferos e répteis, né, exóticos, que vai remontar, a gente já falou, né, desde a antiguidade, devido às suas cores, a capacidade de vocalizar, a questão da interação social, ele captura a imaginação humana, né? Esse encanto inicial, muitas vezes ele se transforma numa dedicação da observação, do estudo, da conservação dessas aves maravilhosas. A gente tem histórias inspiradoras, né? Como o Phoebe Stinger mostrando a sua paixão por aves, que pode evoluir para um compromisso da sua proteção e preservação. A transição para a criação em cativeiro consciente representa sempre aquele equilíbrio de manter a paixão viva e garantir a sustentabilidade e o bem-estar das espécies que estão ameaçadas. E a gente conseguir ter essa característica, né? Então, todo hobbyista, todo criador comercial, algum dia foi hobbyista.
Alguma vez ele se apaixonou por animais e sua primeira intenção não foi ganhar dinheiro, e sim criar, reproduzir esses animais, ajudar no processo de conservação. Depois vem essa ideia da lucratividade, né? Então a gente tem isso, né? Então, no início, a gente tem que ter o encantamento pela atividade. Então, desde lá dos ancestrais, os seres humanos têm sempre se cativado pela beleza e pela singularidade de passeriniformes, psitacídeos, mamíferos e répteis, tanto para o intuito de ser animais de estimação, animais de companhia, animais de beleza, animais de canto, ou animais que a gente utiliza para domesticação, para retirar algum produto, como a lã, no caso das ovelhas, o leite, no caso dos bovídeos, e assim sucessivamente. Então, o homem ele acaba tendo essa característica. Mas hoje em dia, o que mais chama atenção, o mercado que mais vem crescendo é a criação de aves. Tanto aves como psitacídeos, passeriformes e aves exóticas, devido à plumagem colorida, os seus cantos distintos, a capacidade de alguns imitar e repetir palavras, no caso dos psitacídeos, né? Aquela questão da socialização, serem animais extremamente dóceis, que você consegue interagir, deixar esses animais soltos e interagir, né, com esses animais, ele é muito importante. Então, esse vínculo com o animal, de pegar, de poder estar manuseando, cria, né, uma paixão profunda. E isso vai durar durante a vida toda, né? Os animais, geralmente, eles criam esse imprint nas pessoas de ficar apaixonados sobre os animais. E quando eles ficam doentes ou mortos, a gente sente muito isso, né? Até para substituir um dos animais fica bem difícil. A gente nunca vai ter um animal igual ao outro. Então, os admiradores e protetores, né, aqueles que eram observadores, os biólogos, os amantes da ornitologia, os amantes dos animais, aqueles que gostam de trabalhar, nós temos N exemplos, né, a história mostra muitos exemplos de indivíduos que começaram apenas como entusiastas, amadores, como hobbyistas, e criaram, começaram a defender esses animais, a mudar o ponto de vista, a trabalhar com a questão da preservação, até mesmo com a questão reprodutiva. Nós temos um exemplo muito clássico de Charles Darwin, né, que fala sobre evolução, foi uma das pessoas que trabalhava com pombos, uma das pessoas que mais trabalhou com genética e reprodução desses animais. Nós tivemos outros fantásticos, né, como Phoebe Stinger, que viajou o mundo observando pássaros e contribuiu significativamente com a classificação, com a descrição, questão de tirar fotos, desenhar, e todos os habitats, né? Hoje nós temos livros, uma literatura fantástica, porque tem pessoas que pesquisam e vão de atrás. E esses admiradores, eles acabam trazendo esses animais para o conhecimento da população. E uma vez que esses animais entram no nosso conhecimento, a gente tem aquela vontade de ter, e a gente está de reproduzir. E a gente busca sempre o quê? A tentar adquirir um animal que venha de um local que ele possa ser entregue e que a gente possa adquirir de uma forma segura, que ele venha de um criador comercial, que ele venha totalmente legalizado, né? Então a gente tem isso. E uma vez que a gente se dispõe a gostar dos animais e que a gente dispõe a toda essa atividade, a gente tem aquela transição, né, para a criação consciente. À medida que a gente tem essa conscientização sobre o risco dos animais, principalmente selvagens, né, e exóticos, a gente tem muitos entusiastas que passaram a criar animais para ajudar na preservação e na conservação, principalmente para diminuir isso, a retirada desses animais da natureza. A gente tem muitas espécies que só existem hoje porque iniciaram-se processos de criação em cativeiro, que acabam em algum momento virando atividades comerciais para poder manter esses próprios projetos, né? Então hoje a gente tem que ter essa mudança. A mudança tem que começar a partir das pessoas que são robistas e entenderem que se eles querem dar esse passo para virarem criadores e poder ter uma carreira de sucesso dentro da criação, elas têm que seguir desde a parte burocrática, a parte legal, até todo o processo de cuidado dos animais da melhor forma possível. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas histórias de sucesso, né, de alguns profissionais que acabaram estimulando muita gente a entrar nesse ramo. Eu mesmo tinha meu pai como um grande criador de animais, principalmente passeriniformes, curiós, bicudos, canário-terra, cardeal. Eu sempre convivi com muitos animais. Meu pai sempre levava a gente para a natureza para acampar, ele mostrava os animais, ele se dedicava àquilo, ele ouvia o som e já sabia aonde os animais estavam, e isso acabou cativando a gente. Então a gente sempre tem que ter alguma história, geralmente exemplos familiares ou exemplos que a gente vê, que a gente pesquisa e a gente acaba sendo estimulado por essas pessoas, né? Então a gente tem hoje vários, né? Tanto criadores de psitacídeos como passeriniformes, quanto outros animais que acabaram transformando
o seu hobby em histórias de sucesso como criação e empreendimentos extremamente lucrativos. Então a gente tem, por exemplo, desde criador de araras que expandiu seu hobby para o negócio de conservação, desde de pessoas, né, de famílias que transformaram sua admiração por animais e passaram a ter centros de conservação, centros de pesquisa, até mesmo criatórios comerciais. Principalmente começa-se com a criação de canários, né, desde a história da introdução desses animais, que foram os primeiros animais criados em grande quantidade em cativeiro, né? E quase todo mundo tem. Depois vieram os periquitos australianos, depois as calopsitas. E hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de animais que podem ser criados em cativeiro. Então, essas jornadas, esses exemplos de sucesso, acabam estimulando a gente a sempre pensar em desenvolver essa atividade, fazer com que a gente, esse amor que a gente tem, esse hobby que a gente tem, passe a virar um hobby lucrativo. Então, hoje, a gente tem essas histórias, né? Então, a história, né, do criador de araras, que era um entusiasta da criação de araras. A gente tem vários casos fora do Brasil, né? Nós temos mais criadores de araras nativas nossa fora do Brasil do que aqui no próprio Brasil, que começou apenas com um casal de araras no seu quintal, como animais de estimação, e com a dedicação e estudo expandiu a sua paixão para um criador especializado, contribuindo para a preservação dessas espécies, promovendo a educação ambiental e gerando lucro com as vendas, né? E passando a ser um grande criador de nome. A gente tem aí a história de criadores conservacionistas, famílias que se dedicavam à observação de pássaros que decidiram iniciar projetos de conservação de animais ameaçados de extinção, né? Esse projeto cresceu e acabou virando um centro de reprodução, que hoje é reconhecido mundialmente, né? Que fica localizado na Alemanha e na Inglaterra, que a gente tem o prazer de estar falando, né? Que eles acabaram criando esse hábito de preservação e atraindo muita gente para apoiar os seus projetos. E a gente tem, aqui no Brasil, acho que as fontes mais inspiradoras foram com a criação de canário, os métodos de reprodução, de inovação, de marketing. É um hobby que passou a virar a partir de grupos de associação, torneios, eventos, e hoje é uma atividade fantástica. As pessoas investem em genética, troca de informação, e hoje nós temos uma variedade de cores, nós temos aí mais de 480 tipos de cores e classificações para canários. Tudo isso se deve à experiência dos criadores, né? A gente tem como animal mais criado no planeta, né? Então a gente tem uma série de características e tudo isso acaba inspirando, né? Eu comecei a minha criação quando eu ganhei um casal de canário belga do meu pai, e aí quando eu vi eu já tinha 100, 200, e aí começou a participar de eventos. Quando vi eu já estava sendo especializado, fazendo biologia, porque eu gostava desses animais. E uma coisa chama a outra, né? Mas se você quer transformar o seu hobby, o seu conhecimento, aquilo que você gosta, a sua dedicação, a gente tem que dar os primeiros passos, né? E esses primeiros passos da criação, para você criar sua carreira como criador comercial de passeriformes, psitacídeos, répteis ou mamíferos, requer uma abordagem metódica muito bem informada. Então, a pesquisa de mercado ela é fundamental para entender as demandas, as tendências, para você guiar as escolhas das espécies mais promissoras, aquelas que você vai se dedicar. Você tem que selecionar as espécies, deve ser um dever nosso, né, criterioso, não apenas pelo potencial comercial, mas também pelo bem-estar, pela compatibilidade que você tem de sua renda, seus espaços com as espécies que você quer criar. Não adianta uma pessoa querer criar psitacídeos de grande porte se ele não tem espaço, né? Ele não vai conseguir proporcionar viveiros, instalações próprias para esses animais. Então você tem que adaptar também a sua realidade aos animais que você quer criar, né? A gente tem vários exemplos de criadores pequenos que são de cunho familiar, com pequenos espaços, que têm excelentes resultados na criação e têm ótimos resultados financeiros, porque se dedicaram e estudaram aquelas espécies que realmente eles poderiam criar no espaço que eles têm. Então, navegar pelos aspectos legais para obter as licenças é muito importante garantir que tudo esteja em conformidade com as leis, esteja em conformidade com a regulamentação. A gente tem que ter aquela rede de apoio crucial, as pessoas da sua família, outros criadores, biólogos, médicos veterinários, que vão te ajudar a você escolher e até mesmo você criar planos de manejo, conseguir resolver problemas, e aí sim você colocar, né, saber quais são todos os requisitos necessários para você entrar, transformar o seu hobby em uma criação comercial. Então, pesquisa de mercado ela é fundamental, a gente precisa entender a demanda, as tendências, os nichos específicos para cada espécie, tanto de psitacídeos, passeriformes, mamíferos ou répteis.
analisar a concorrência, quantos criadores existem dessas espécies, identificar as oportunidades únicas no mercado, aquelas brechas que ninguém presta atenção, que você pode se diferenciar. A gente fala muito nisso aqui no nosso canal. A gente tem que ter um diferencial, um objetivo bem pré-estabelecido quando a gente quer virar um criador comercial e se dedicar para que aquilo chegue a você conseguir implementar aquilo na prática, né? A escolha das espécies. Hoje nós temos uma quantidade gigantesca de espécies fascinantes que podem ser criadas. Claro que o difícil é você achar esses animais com qualidade, mas você pode misturar espécies, você pode misturar recintos, você pode ter várias características. Quanto maior a escolha assertiva das espécies que você quer criar pelas condições que você tem, melhor vai ser a viabilidade comercial. Porque aí você vai estudar especificamente essas espécies, você vai ver se elas são compatíveis com o local, o clima, né, as suas condições, o que elas precisam para elas viverem muito bem em cativeiro, né? Então a gente tem uma gama tão grande de espécies que a gente precisa também estar correlacionando com o que a gente tem de infraestrutura, o que a gente pensa em infraestrutura, com o nosso capital financeiro de investimento. A gente tem que pensar a pequeno, médio e longo prazo. Então, aspectos legais, como licenciamento, você não pode esquecer que essas são atividades que requerem licenciamento ambiental. Desde o licenciamento simples, que é aquele licenciamento da sua prefeitura para você conseguir autorização, o alvará de funcionamento, né, você ter condições de emitir nota, você passar por uma vigilância sanitária municipal, até os processos estaduais e federais. A gente precisa estar sempre com a ética e principalmente com o seu licenciamento, o passo da legalização sempre muito atento e viável a isso. Então, os desafios mais comuns, né, navegando nessas águas bem turbulentas, a criação de animais ela não é mil maravilhas. A gente tem muito mais desafios, né, principalmente na questão das complexas regulamentações, né, legais, até mesmo cada espécie exige algumas características próprias, como recintos especiais, alimentos especiais, espaços especiais. O licenciamento é um processo árduo, demorado, que você precisa estar sempre disposto a superar esse desafio. A gestão financeira também apresenta um obstáculo significativo, porque às vezes a gente não tem dinheiro para fazer toda uma atividade como as leis pedem, mas a gente pode tentar fazer aquelas estratégias adaptativas para que a médio e a longo prazo o seu negócio crie viabilidade, né? A gente tem que ter essas características, a gente tem que ter uma boa preparação, uma boa educação, a colaboração, procurar informações. Navegar nessas águas turbulentas não é fácil, principalmente quando as pessoas que são contra, né? E a gente tem muita disso dentro do processo de licenciamento, que acabam colocando etapas cada vez mais rigorosas para que a gente consiga ter essa atividade, que a gente consiga ter as ferramentas necessárias para executar essa atividade de criação. Porque se você começar uma atividade errado, ilegal, você corre o risco de qualquer momento ser considerado um traficante de animais, você estar na ilegalidade, receber multas, processos, você ter aquela sua visão inicial dos animais, você ser considerado um criminoso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Então as regulamentações legais, né? Procure suas leis municipais, estaduais, procure as convenções internacionais como o CITES, né? Que é o órgão regulamentar mundial que rege o comércio das espécies ameaçadas, o trânsito de animais. Muitos governos se baseiam nesses tratados, então a gente tem que estar procurando essas informações. Lembrando que todos os animais precisam de cuidados específicos, você tem que se especializar, você tem que ter um conhecimento profundo de todas as necessidades que cada espécie que você quer criar, incluindo alojamento, alimentação, enriquecimento ambiental, cuidados veterinários, espaços, interação social, formas de reprodução, o que os filhotes necessitam, o que eles precisam, que a gente precisa ter fornecendo o tempo todo para esses animais se sentirem bem. A gente tem que ter uma boa gestão financeira, não existe atividade de criação sem ter custos, você tem que manter esses animais vivos, você tem que dar água, comida, cuidados veterinários, pagar responsável técnico, você tem uma série de coisas que flutuam, né? Você tem valores de alimentos, valores dos animais que mudam, às vezes eles estão mais altos, às vezes estão mais baixos. A gente tem que saber como trabalhar essa parte financeira. E hoje não é só gostar, não é só ter interesse, não é só conseguir a legalização. Você tem que ter essa parte financeira muito, como hoje mesmo estava vendo um debate dentro de uns grupos de criadores, né, que as pessoas estavam perguntando se investisse tanto, se comprasse tantos casais, se ia gerar lucro, se era o suficiente, e muita gente estava falando que não adianta você comprar
sem ter o conhecimento, sem gostar dos animais, não pensando nos animais, só pensando na parte financeira. A gente tem hoje os grupos de criadores, eles são muito conscientes dessa parte. Não é só lucro, não é só quantidade, e sim qualidade que você tem que dar para esses animais. E não é fácil você vender, não é fácil você tirar filhotes. O mercado ele satura, o mercado tem muita gente criando determinadas espécies. Eu tenho que ter uma análise rigorosa e fria dos dados, né? Lembrando que a gente sempre tem alegrias e realizações, né? Sempre a gente celebra vitórias nessa atividade. Uma delas é quando você consegue reproduzir esses animais. A segunda é quando você consegue ter o sucesso comercial, principalmente quando você consegue as licenças ambientais, quando você consegue atingir os objetivos que você pré-determinou para a sua atividade de criação, quando você consegue contribuir significativamente para a conservação de espécies, quando você consegue ter uma diversidade genética, você consegue trabalhar com mutações, você consegue surgir alguns animais diferentes dos outros, você consegue trabalhar esses cruzamentos. As aves te proporcionam isso, né? Elas te proporcionam um estudo em cativeiro que no meio ambiente fica muito difícil. Lembrar, todo criador ele é um pesquisador, ele é um observador, ele tem todos os dados necessários sobre uma espécie. Além disso, a gente tem a questão de educar as pessoas, inspirar o público, falar sobre esses animais. Quando a gente faz a venda, a gente também é um educador. Quando a gente divulga, a gente está mostrando esses animais para as pessoas. E a gente tem que entender que as pessoas que são seus clientes, eles têm que estar satisfeitos, eles têm que passar essas informações adiante, passar o testemunho dos animais que eles acabaram adquirindo de você, da qualidade, né? E isso tudo faz com que você se destaque, né? E aí as alegrias vêm, você começa a ter pedidos, você começa a ter fila de espera, e aí você vê que tudo que você dedicou, com tudo que você preparou dos animais, está acontecendo. Então isso é muito importante, né? E a gente não pode esquecer de sempre trabalhar com a conservação. A gente é um conservacionista. Quando a gente reproduz esses animais em cativeiro, a gente está ajudando o meio ambiente, a gente está preservando a biodiversidade e ajudando a diminuir o declínio das populações selvagens, né? Principalmente através do tráfico e da destruição do habitat. A gente tem aquela contribuição genética, o papel fundamental do criador é poder ter essa variabilidade genética de espécies, a diversidade de genes, que assegura cada vez mais que as populações tenham uma variabilidade genética para que as gerações futuras estejam salvas, porque não adianta você ter quantidade de espécies se você não tem variabilidade genética, né? Então a gente tem que educar o público, a gente tem que ter essa... Todo criador não pode perder a oportunidade de expor o seu trabalho, ir em escolas, participar de eventos, feiras, mostrar os seus animais, educar a população, até mesmo que é uma forma de divulgar o seu trabalho, e essas espécies cada vez mais diferentes atraem cada vez mais o fascínio natural das pessoas, que vão ser potenciais clientes seus, né? E aquela questão da satisfação pessoal, a realização pessoal, ela é, eu acho que a parte número 1 para quem está transformando o hobby em atividade comercial. Então, aquele cuidado diário com os animais, só quem é criador, quem é hobbyista e quem gosta da criação sabe o que é cuidar do animal todo dia, conversar com ele, dar água, ver o filhote crescer, os comportamentos, e você ser um divulgador e você entregar animais cada vez mais bem preparados para esses novos clientes que nós temos no dia a dia. E aí o futuro da criação depende desses novos hobbyistas virando criadores comerciais conscientes, procurando as tendências, as inovações e a sustentabilidade do mercado. Então, o futuro da criação dos animais, ela depende principalmente do mercado que está sempre em evolução e das práticas inovadoras e sustentáveis, né? A gente tem que transformar essa nossa atividade, os avanços tecnológicos e melhorias significativas ao bem-estar dos animais. E, ao mesmo tempo, trabalhar com a sustentabilidade e a ética, tornando-se pilares centrais do seu criatório. Você tem que trabalhar com abordagens responsáveis, garantir que os animais eles tenham condições e você não desperdice nem contamine o meio ambiente com isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, hoje, a exploração de novas tendências, né, de criação de pássaros, principalmente a criação manual, a criação e a domesticação, adestramento, inclui tanto a parte de fertilização in vitro, a parte de aparelhos para diagnóstico de doenças, e os consumidores estão toda vez voltados a ter esses animais cada vez mais adaptados, tá? Então, inovação na criação, procurar novos recintos, materiais alternativos, né? Técnicas de enriquecimento ambiental, principalmente na questão genética e na questão da saúde, os métodos sustentáveis de manejo. A gente tem que discutir
a importância da sustentabilidade, né? Principalmente quando a gente fala sobre práticas responsáveis que garantem o bem-estar e a conservação do meio ambiente, como energia solar, reciclagem de água, não desperdício de alimento, proliferação de doenças, recuperação do meio ambiente, tudo isso interfere no nosso dia a dia. Então isso ele é fundamental para que o hobby passe a ser uma atividade comercial. A carreira de todo criador comercial ela começa como hobbyista. Ela começa com essas características, com essas preferências, e a gente precisa entender o mercado. O mercado hoje ele exige que você tenha tudo dentro da lei. Então, um abraço a todos, agradecer a presença de todos mais uma vez. Fica atento, vídeos, conteúdos inéditos, a gente está colocando todos os dias aqui no nosso canal, fugindo um pouquinho, né, do tradicional, trazendo muita informação para os criadores. Venha fazer parte da maior comunidade de criadores profissionais e comerciais do Brasil, Criador Pro. Só que você encontra conteúdo 100% gratuito, mais de 600 vídeos, mais de 60 horas aqui no nosso canal no YouTube. Você pode procurar esse conteúdo também lá no nosso site, no www.criadorpro.com. Entre em contato com a gente se você quer adquirir um curso de especialização, quer fazer a legalização e N outras informações. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, valeu, tchau, tchau.